Bom, eu sou Alex Campos, sou Solution Engineer na Cloudera e eu quero falar um pouco hoje sobre o futuro, né, das arquiteturas de dados, né? Já que estamos falando de dados e analítica, é muito importante, né, saber como podemos modernizar a nossa arquitetura, ok? Ah, bom, qual é o desafio ou como o tempo mudou, né, a partir das arquiteturas tradicionais ou mesmo o Hadoop, né, que é um pouco o que Cloudera representou por algum tempo, né? Primeiro, faz uns 14, 15, quase 20 anos atrás, o que queríamos era procurar uma arquitetura de dados que poderia executar vários jobs, vários processos analíticos, né, que poderia escalar nessa dimensão, ok? Hoje, o que precisamos, na verdade, é uma arquitetura para usuários, ok? Um pouco analítica, entregar os dados, democratizar a informação e toda a parte de gerar conhecimento aos usuários, a vários, mil usuários ou uma quantidade bastante atrativa não para todas as empresas. Então, nesse desafio, o que vemos é justamente isso também, que é deixar essa arquitetura tradicional para processos e, na verdade, entregar os processos para os usuários. E como vamos fazer isso? É super importante. Um outro pilar da analítica, que é os dados, que é o que vai finalmente gerar toda a parte, né, do conhecimento, é a informação, onde ela está armazenada. Nesse sentido, aqui tem uma informação super interessante, que é onde os dados hoje estão distribuídos nas empresas. Vemos, por exemplo, alguns dados que estão em mundos on-premises, como algumas indústrias mais tradicionais, como as telecomunicações ou bancos, mas também vemos todo o movimento das startups e o mesmo processo de digitalização das empresas, que o que querem é já poder utilizar outros tipos de infraestruturas, como cloud, principalmente, né, para poder agilizar a partir de inovação. Então, o que vemos já é uma combinação de diferentes data storage, base de dados e sistema de informação em diferentes sistemas, em diferentes infraestruturas, não somente on-premises, mas também no cloud, ok? Então, só para entender esse contexto de queremos democratizar os dados, queremos facilitar o acesso aos dados aos usuários e também os dados hoje estão distribuídos em diferentes arquiteturas. Na Cloudera, nós vemos que o futuro é híbrido. E como esse futuro é híbrido, é interessante entender ou como as empresas estão procurando esse futuro híbrido. Esses são os três pilares que entendemos que as empresas estão procurando. Primeiro, qualquer cloud. Eu vou entrar em detalhe cada um deles. Qualquer cloud, qualquer dado, qualquer aplicação. Qualquer aplicação, no caso, analítica. Ok? Como seria isso? Qualquer cloud, multi-public cloud, qualquer cloud na nuvem, né, como tal, qualquer vendor grande que você pode utilizar. Hybrid, poder combinar diferentes, não somente public cloud, como também on-premises. Vamos manter o private ou on-premises, mas também é algo interessante que hoje muitas empresas estão utilizando, que é o edge. Principalmente empresas que estão utilizando dados de IoT, né? Então, a informação hoje não somente está no public, no private, mas também está na rua, está no mundo, digamos, com esses dispositivos. Então, a ideia do hybrid é justamente procurar isso, qualquer cloud, qualquer opção de cloud, qualquer liberdade de poder escolher, onde instalar, né, ou ter a infraestrutura para essas arquiteturas de dados modernos. Qualquer dados, ok? Dados corporativos, né? Pode ser do CRM, ERP, mas também informação, por exemplo, em tempo real, ou de transações, ou documentos, ou informação que você poderia comprar, né, de outras empresas. Okay? Aqui a ideia é poder não somente estar limitado à informação corporativa, mas também de qualquer outra fonte não estruturada, a tempo real, bate todas as opções disponíveis. E o mais importante, que são as aplicações. Finalmente, como eu vou gerar conhecimento a partir desses dados. Streaming, hoje muitas organizações já estão trabalhando com streaming, mas também a partir de dados operacionais, data engineering, que é principalmente transformar os dados, né, preparar os dados, enriquecer os dados, data warehouse, que vemos fazendo isso por muitos anos,
e, principalmente, o que chamamos de última milha, que é o machine learning ou inteligência artificial, que é onde vemos onde as empresas hoje estão ganhando bastante com o uso dos dados, ok? Então, esse é o futuro híbrido que as empresas estão buscando. Qualquer cloud, qualquer dados e qualquer aplicação analítica para poder gerar conhecimento a partir desses dados, ok? Mas como podemos ir nesse mundo híbrido? Qual é a melhor forma de ir? Já escutamos de alguns projetos que não foram bem sucedidos, né, no tempo da adopção do cloud, do public cloud. Então, aqui é justamente onde vamos procurar uma metodologia ou uma série de decisões para poder implantar uma arquitetura de dados moderna e híbrida, ok? O que as empresas estão procurando e principalmente qual é os pilares dessa arquitetura híbrida. Primeiro, como vimos, multi-cloud, ok? Public cloud, hybrid, privado, edge, data center, contenedores, ok? Todas as opções disponíveis que hoje estão no mercado. O segundo ponto é muito importante, o que chamamos de ciclo de vida dos dados. Machine learning é cool, é interessante, é super sexy, não? Como falam, mas tem todo um passo, tem uma série de passos antes para poder chegar até machine learning, que é ingestar os dados nessa plataforma analítica, poder preparar esses dados, poder gerar datasets de sentido para poder finalmente treinar um modelo e gerar scorings ou conhecimento. Então, tem toda uma série de passos, né, que todos os analistas científicos de dados eles precisam realizar, desculpa, para poder gerar até um conhecimento, um modelo ou operacionalizar qualquer aplicação analítica. O terceiro ponto também é muito importante, principalmente em algumas indústrias, como seguros, serviços financeiros, que é o governo e segurança dos dados. Poder ter linhagem, metadados, auditoria, entender, ter uma lupa para poder ver tudo o que está passando, né, no ambiente. Segurança, podemos dizer, sempre foi relevante, Alex, porque no mundo on-premises também, sim, mas agora imagina no mundo híbrido. Agora eu já tenho meus dados, como vimos na informação, meus dados distribuídos em diferentes infraestruturas, on-premises, no cloud, edge. Então, agora é ainda mais difícil poder gestionar esses dados nesse mundo distribuído, híbrido, multi-cloud, ok? E o outro ponto importante, que é um dos pilares da Cloudera, como uma tecnologia open source, que é Open Standards. Nós utilizamos projetos Apache, da comunidade de código livre, e contribuímos com esses projetos justamente para poder acelerar ainda mais a inovação desses projetos. Okay? Então, poder personalizar, poder integrar esses sistemas é super importante, porque o ecossistema de dados ele tem que poder integrar-se e comunicar-se com todos os sistemas da organização. Okay? Quais são os benefícios dessa arquitetura moderna, híbrida e multi-cloud? Okay? Primeiro, e que eu sempre falo, é o TCO, financeiro, econômico. Okay? Ter cargas de trabalho 100% no cloud geralmente não é TCO-friendly, como eu falo. Okay? Então, um dos benefícios principais da arquitetura híbrida é justamente você poder ter cargas de trabalho que executam premises, da parte analítica, né, obviamente, e tudo que são cargas de trabalho efêmera e onde é difícil poder dimensionar quais são os recursos necessários para cada uma desses jobs, poder ter no cloud. Então, por exemplo, como acesso ad hoc para os usuários é um candidato para levar para o mundo cloud, porque eu posso utilizar contenedores que scale up, scale down, e eu posso controlar de melhor forma os custos. Machine learning, que é principalmente explorar dados que requerem grande quantidade de processamento, de poder de processamento e computação, por períodos muito curtos. Então, ter isso on-premises ou no data center não é TCO-friendly. Então, é muito melhor utilizar o processamento efêmero na nuvem. Okay?
Então, economia é muito interessante porque o CFO da sua empresa ele vai estar bem feliz, né, se nós conseguimos ajustar bem a parte do TCO da solução. Segundo ponto, democratização dos dados. É muito mais fácil agora, né? Digamos, justamente com as arquiteturas de dados híbridas e multi-cloud, o que temos é justamente opções para os usuários utilizarem, acessar esses dados em qualquer momento, quando seja necessário. Então, a democratização é um ponto muito importante e que justamente o mundo híbrido e multi-cloud vai poder ajudar a poder integrar, a poder fazer o onboard de mais usuários nessas plataformas, nessas arquiteturas. E o outro que é relevante, que é acelerar a inovação, ok? Já não ter que esperar ciclos de instalação, de conseguir hardware, instalar, colocar no data center e começar a funcionar, começar a poder ter benefícios dessa solução. Agora, com a nuvem é muito simples, é um clique, você leva os dados à nuvem e já pode começar a utilizar, poder explorar os dados. Então, algo interessante é que, se dá para ver, os benefícios não são nenhum técnico, né? São praticamente benefícios, valores ao negócio que estamos agregando. Inovação, democratização dos dados e um custo interessante, ok? Então, o que vemos com essa arquitetura híbrida, essa nova arquitetura híbrida, né, na nuvem, que é justamente o poder da escolha, do I, no caso, né? Então, podemos ter arquiteturas ou partes da nossa infraestrutura ou dos aplicações analíticas on-premises, mas também na nuvem pública, ok? Multi-cloud, posso escolher qualquer nuvem pública, mas também multifunção, posso cobrir todo o ciclo de vida dos dados que eu mencionei, ingestão dos dados, transformação, disponibilização dos dados ou acesso, e a partir de machine learning. Simples de usar, experiência cloud, é o que os usuários estão buscando hoje, mas também seguro ao mesmo tempo. A segurança dos dados é super importante, ok? Não podemos deixar um para poder beneficiar o outro. Opções de automático e manual, a nuvem também ajuda bastante nisso, essa experiência. Open Standards, extensível, poder integrar é muito mais fácil, né, com outros ecossistemas da organização. E também, que é algo que, não sendo um point solution, uma solução específica para fazer um tipo de processo analítico, que é poder ajudar toda a comunidade de dados dessa organização. O que significa isso? Os engenheiros de dados, as pessoas que preparam dados para os diferentes processos analíticos, mas também os científicos de dados, que o que querem é um ambiente escalável para poder, digamos, executar seus processos analíticos e operacionalizar os modelos, ok? Então, é muito interessante que muitas organizações hoje justamente estão fazendo esse processo que a gente chama de repatriação, que tentaram ir 100% para a nuvem, fracassaram, e o que estão agora fazendo é ou retornando 100% para a área on-premises, ou combinando, né, nessa nova arquitetura de dados moderna, que é a hibridação, ok? Bom, muito obrigado pelo tempo e espero que continuem aproveitando o evento. Vamos estar aqui disponível se querem conversar algo, ok? Obrigado.